Escola Bíblica Selah, proclamando a palavra de Deus. Controle. Ele nunca perdeu o controle. Ele continua na Todas direção. as quintas-feiras, às 19h30, aqui no nosso canal do YouTube. Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Que alegria, que bênção podermos estar juntos aqui em mais um episódio, em mais uma aula da nossa Escola Bíblica Selah. Um tempo de reflexão, uma pausa para podermos aprender, compreender, entender um pouco mais das verdades da Palavra de Deus. E hoje é um dia especial porque nós encerramos, por assim dizer, esta primeira sequência cujo tema maior é este que você acompanha, um novo tempo de comprometimento. E de fato fazer essa caminhada, considerando que nós estamos neste tempo novo, no início ainda do ano, é importante nós sermos lembrados de qual é, com quem é o nosso compromisso. E aí nós passamos ao longo desse tempo, dessas aulas, por algumas subtemáticas e tenho certeza que foi bastante edificante e repito o que eu falei outra vez, que você pode ver, rever, compartilhar, indicar para pessoas, amigos, irmãos, porque eu não tenho dúvida que esse conteúdo é um conteúdo que pode abençoar tanto aos que acompanham, digamos assim, ao vivo, da publicação, como podem acompanhar futuramente. De fato, é uma oportunidade de crescimento. E nós falamos aí, como você pode ver, de diversos temas, e hoje, portanto, nós estamos diante do último, que é o comprometimento com a esperança. Nós falamos de verdade, de adoração, de piedade, de família, de serviço, de evangelização e finalizamos agora com o comprometimento com a esperança. Muito bem. Isso posto, meus irmãos, talvez a gente faça uma pergunta que seja razoável para esse momento. Por que falar do compromisso com a esperança? Eu acho que isso, por si só, suscita em nós alguns questionamentos. Qual é a razão de nós colocarmos a esperança como um elemento destes com os quais eu deva ter um comprometimento? Pode até parecer estranho, porque tomando esta palavra isoladamente e até fora do seu contexto mais bíblico, a esperança pode suscitar alguma coisa do qual eu não tenho participação, exceto senão aquela esperança que espera. Mas como nós veremos ao longo desse nosso estudo bíblico, o conceito de esperança, biblicamente falando, ele é mais ativo. Por isso que a gente poderia usar aqui alguns textos bíblicos que embasam esta ideia de que a esperança nas Escrituras, a esperança na tradição judaico-cristã, ela é muito mais do que meramente uma atitude passiva de quem espera algo acontecer. Ela, na verdade, nos chama e nos convoca à ação. Por isso que esse texto que nós vamos ler, de Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 25, é muito importante para fundamentarmos aquilo que queremos falar com você. Então, vamos ler o texto bíblico? É um texto belíssimo, diz assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é,
pela sua carne. E tendo grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A mera leitura desse texto já nos fala muito sobre o que introduzimos essa nossa reflexão, essa nossa aula, esse episódio de hoje. Que a esperança não é algo biblicamente apenas de uma atitude passiva. Não fora assim, o versículo 23 não seria tão enfático quando diz: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. E esperança aponta para o futuro. E é assim que termina esse texto, no final do versículo 25, quando fala: vedes que o dia, D maiúsculo aqui, para este momento escatológico, se aproxima. Meus irmãos queridos, algumas coisas a gente precisa falar aqui. A primeira é essa que eu já introduzi com ela. Esperança jamais significou para o povo de Deus uma espera passiva. Esse é um ponto muito importante, porque a palavra esperança, ela obviamente, por ser uma expressão, um termo de uso comum e popular, a gente usa esperança às vezes para quase tudo, assim, que diz respeito a algo que está para acontecer. Então a palavra, quando ela é usada sem muita reflexão, uma palavra de uso comum e popular, muito facilmente ela pode perder os significados que ela teve em determinados contextos e em determinados momentos. E quando a gente fala de esperança nas Escrituras Sagradas, ela é uma palavra carregada de um profundo significado bíblico-teológico. Há uma razão de ser. E essa razão de ser é que a esperança aponta, obviamente, para aquela convergência de quando Deus, enfim, realizaria de forma plena aquilo que ele prometeu. Veja, nessa frase que eu disse aqui, Deus realizaria aquilo que ele prometeu. Prometeu quando? Prometeu a quem? E aí a gente perpassaria aqui toda a história. Prometeu desde Adão e Eva, numa promessa de restauração à criação. Prometeu elementos do cumprimento dos seus propósitos àqueles a quem Deus escolheu como povo, como nação. Eu estou falando da promessa de Abraão, por exemplo. E ao longo da história, Deus foi adicionando elementos desta restauração, desta redenção, que plenamente se realiza em Jesus de uma forma inaugural, porque também aqueles que creem em Jesus possuem uma esperança da plenitude da realização daquilo que Jesus já começou. Então repare que esperança é um elemento que está presente em toda a caminhada do povo de Deus, e em toda a caminhada do povo de Deus jamais significou meramente uma atitude passiva de espera. Eu queria, para exemplificar isso que eu estou falando, dizer a você que o entendimento em relação
a estes eventos do futuro, essa esperança que aponta para um momento futuro, de algum modo, este entendimento determina como as pessoas agem com suas ações no presente. Então, entender o futuro, a maneira como eu compreendo o futuro, vai moldar o modo como eu estou agindo no presente. Esse é um ponto importante. Eu coloquei aqui 2 exemplos bem simbólicos do primeiro século, dos dias de Jesus, que mostram como a compreensão de futuro, ela muda o meu modo de agir no presente. Aqui eu coloquei 2 exemplos de 2 posturas que aguardam o futuro, mas veja, de um modo diferente. Ainda que o futuro aqui seja, em tese, o mesmo, no sentido de que eu espero, essa é a perspectiva de um judeu do primeiro século, eu espero uma libertação, a semelhança do que Deus fez no Êxodo, a semelhança da libertação dos cativeiros. Israel era um povo que esperava a sua libertação. A questão é quando e como Deus iria libertar. Veja, para um grupo, e aí haviam vários grupos, havia diversos grupos no primeiro século, e estes diversos grupos tinham posturas diferentes em relação a como esperar ou até como antecipar esse futuro. Os fariseus, por exemplo, que era de onde, por exemplo, se originou alguns dos discípulos de Jesus, entre eles talvez o mais notável, o apóstolo Paulo, os fariseus tinham uma perspectiva de que seria pelo estudo da Torá e da tradição rabínica, não rabínica, que a tradição rabínica veio um pouco tempo depois, mas a tradição da ancestralidade israelita, das suas muitas tradições acumuladas, mas os fariseus entendiam que seria pelo estudo e pelo cumprimento rigoroso e meticuloso da lei que eles iriam, como povo purificado, pavimentar o caminho da chegada do Messias. Então havia uma lógica de que, à medida que o povo de Israel se purificasse, considerando todas as tradições, as regras, e eram muitas, era este povo purificado que de algum modo anteciparia a chegada do Messias. Mas veja, havia outros grupos, e entre estes outros grupos havia, por exemplo, o grupo dos zelotes, que eram aqueles judeus que entendiam que o Messias viria na medida que o povo purificasse Israel, o templo e tudo que diz respeito à terra, não por uma atitude de estudo e purificação, mas pela força mesmo, pela violência mesmo. E aí, esses zelotes, essa expressão que vem de uma tradição do zelo carregado inclusive de atitudes concretas, de guerra, de insurreição, de revolução, eles acreditavam que era assim que o futuro chegava. Então, por que é que eu estou usando esses 2 exemplos? Para lhe mostrar que a esperança, ela molda o meu modo de agir. Então, como é que eu espero? E aí eu quero colocar isso como um ponto de bastante atenção. O entendimento do futuro determina o modo de viver no presente. Isso é algo para a gente repetir. O entendimento do futuro determina o modo de viver no presente. Daí, meus irmãos, por isso que é tão importante nós termos clareza em relação àquilo que acreditamos, aquilo que esperamos, afinal de contas. Porque, veja, se alguém tem uma visão que seria uma visão distorcida
de que Deus não tem nenhum tipo de compromisso com restaurar a criação, então ele espera simplesmente a destruição de tudo, tem pouco a ser feito em relação à vocação recebida como criação de Deus lá no Éden, a vocação de sermos mordomos do Criador, a vocação de sermos aqueles que refletem o Criador para a criação e levam para o Criador a adoração da criação. Então veja, se alguém tem uma ideia distorcida, por exemplo, do papel da criação no projeto de redenção, ele vai olhar para a criação e vai fazer pouco caso. Isso tudo vai se acabar mesmo. E essa não é uma visão bíblica, essa é uma visão distorcida. Tem até algumas filosofias que pensam assim. E aí há outras perspectivas também que podem, às vezes, distorcer o nosso modo de viver no presente em razão de um entendimento equivocado do futuro. Isso posto, nós então precisamos lembrar que, no que diz respeito à fé cristã, o que nós mais vamos encontrar nas Escrituras é exatamente o futuro estando quase que presente aqui, em razão de que isso determina o meu modo de agir. Eu sei que esse é um tema futuro, escatologia, doutrina das últimas coisas, é um tema muito instigante, e a gente não está tratando dos temas do futuro, apenas fazendo uma abordagem de como a compreensão dessas coisas determina a minha ação. Exemplo disso é Paulo escrevendo, como eu já mencionei em outra aula, esse capítulo de 1 Coríntios 15, é um capítulo sobre a ressurreição belíssimo. Olha o que Paulo diz no verso 32. Se, como homem, lutei em Éfeso com feras, numa linguagem aqui que mostra Paulo como que numa arena de leões, e era assim que Paulo se sentia em muitos ambientes de perseguição, ele pergunta: que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? É como se Paulo dissesse, se esta esperança da ressurreição, por exemplo, não fosse verdade, ora, nossas ações, por mais heróicas que possam parecer, não teriam efeito nenhum, porque tudo ia se acabar. Veja o que ele diz: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. A vida seria isso. É claro que isso se aplica muito proximamente de algumas filosofias gregas, como por exemplo o epicurismo, que tinha uma visão da vida onde a vida é o prazer de viver. E, portanto, basta a vida aproveitar o agora, já que amanhã todos vão morrer. Em que pese Paulo usar essa expressão, muito provavelmente fazendo menção a um texto de Isaías capítulo 22, versículo 13, quando Israel estava vivendo o cerco do cativeiro, o cerco babilônico, e há quase uma perspectiva derrotista do tipo, olha, não há muito o que fazer, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Mas a esperança cristã, então, ela dá o tom de que as minhas ações no presente, elas ganham um novo sentido em razão daquilo que sabemos que nos aguarda. E aí vem o fechamento desse capítulo 15, que não sem razão, no versículo 58, há esse incentivo de Paulo que diz: portanto, veja, em razão da ressurreição, em razão da esperança futura, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Eu sei que a gente repete muito esse texto em muitas ocasiões, porque ele é belíssimo, mas eu alerto a você que o contexto dessa afirmação de Paulo é: o vosso trabalho não é vão em razão da esperança, daquilo que nos está reservado, daquilo que está reservado para nós no futuro. Entendido isto, então, nós voltamos para o texto de Hebreus capítulo 10 e voltamos para compreender que
Neste sentido, então, o que nós vamos encontrar em Hebreus capítulo 19 e 25, num primeiro momento, é que o comprometimento com a esperança, ela terá, portanto, ele tem, portanto, duas balizas inegociáveis. Ou seja, quando a gente fala de esperança, nós estamos falando de duas balizas inegociáveis que nós temos em relação à esperança cristã. A primeira delas, quando a gente fala de balizas inegociáveis, é a que nós encontramos no início deste texto que lemos, que vai nos dizer que o sacrifício perfeito de Jesus garantiu o acesso a Deus. É o sacrifício perfeito de Jesus que garantiu o acesso a Deus. Essa é a primeira baliza. Por que esta é a primeira baliza? Veja o que diz os versículos 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Deixa eu lhe explicar uma coisa muito importante. Aquilo que hoje é uma realidade para nós, para aqueles que estavam no primeiro século, era o futuro que eles aguardavam. Então, o futuro, digamos assim, a escatologia daqueles do primeiro século, se cumpre, pelo menos em partes, em Jesus. Por isso que o autor de Hebreus, ele toma os termos próprios da espiritualidade, da liturgia, da vivência de fé do povo de Deus, e ele redefine com estes termos o significado da obra de Jesus. E este significado é que Jesus, portanto, ele foi e é e para sempre será o perfeito sacrifício, como Hebreus vai dizer em outros lugares, irrepetível, o sacrifício definitivo. E é este sacrifício que nos dá agora a intrepidez, a ousadia, a coragem de entrar naquele lugar que no compartimento do tabernáculo e do templo era reservado apenas uma vez por ano, no dia da expiação, com muito temor, onde o sumo sacerdote confessava os pecados do povo, jogava o sangue do cordeiro sobre a tampa do propiciatório. O que o autor de Hebreus está dizendo é que o que Jesus realizou por sua morte de cruz, definitivamente foi o sacrifício perfeito. Não pelo sangue de animais, mas pelo sangue de Jesus. E isso fez com que um novo e vivo caminho se abrisse. Este véu que antes separava o Santo dos Santos se abriu, mas este véu se abriu foi pela sua carne. Como Isaías 53 nos fala, ele foi moído, ele foi traspassado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, por que isso é importante para a gente compreender? Porque qual é o alvo maior da esperança? Ora, o alvo maior da esperança é que Deus habite com o seu povo. Ora, a realidade de Deus reinando e habitando com o seu povo é a imagem final do nosso futuro, da nossa esperança. Ora, pense bem comigo. Veja, como é que Apocalipse termina? Apocalipse termina com a nova Jerusalém que desce do céu ataviada. E para sempre Deus habitará com o seu povo. Porque é assim que as Escrituras iniciam, com o Criador criando a humanidade e a criação, para que este Criador pudesse se relacionar, ter comunhão, ser adorado. Mas veja, o pecado faz a ruptura e aí nós temos o projeto de redenção. E neste projeto de redenção, a imagem final, a última imagem, que é para onde tudo aponta,
que é para onde nossas esperanças devem convergir, é saber que Deus fez tudo e preparou tudo maravilhosamente para melhor glorificar o seu nome. A imagem final é Deus reinando e habitando com o seu povo. Por isso que esse texto é tão importante. Porque esse texto nos diz que o que habilita-nos para poder entrar no Santo dos Santos, o que nos habilita para podermos nos aproximarmos de Deus, vivermos diante de Deus, ora, é o sacrifício perfeito de Jesus. Então essa é a primeira baliza. Se a gente não entende isso, todo o resto fica comprometido. Então essa é a primeira baliza. E essa baliza nos aponta que é o sacrifício perfeito de Jesus que nos possibilita olhar para a imagem final dessa história e dizer: Deus venceu, Cristo venceu e Deus habitará com o seu povo. Eu gosto muito desse livro, que agora a gente tem ele em versão em português. Eu já mencionei em outro momento, numa pregação, que é sobre a presença relacional de Deus. E estes autores, o Scott Duvall e o Daniel Reis, eles mostram num livro belíssimo como a presença de Deus, que é o seu propósito em habitar com o seu povo, é um fio condutor que perpassa de Gênesis ao Apocalipse. E esta presença relacional serve como a força coesiva que une toda a Escritura. Então, se nós estamos falando de esperança, a imagem final que nós devemos ter em relação a isso é de que sim, Deus habitará para sempre com o seu povo. E isso só é possível porque o sacrifício perfeito de Jesus abriu um novo e vivo caminho. Pelo seu sangue e pela sua carne, que é o véu que agora se abre, com intrepidez nós podemos entrar no lugar onde Deus habita. Isso nos leva então para a segunda baliza que Hebreus nos fala. Se a primeira é sobre o sacrifício perfeito, a segunda baliza é o sacerdócio eficaz. E por que isso é importante? Veja, o texto nos diz, eu acho que houve algum errozinho aqui no slide, mas acredito que dá para você ver. O texto nos diz que, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, olha o que ele fala: aproximemo-nos. E eu preciso parar aqui para lhe explicar uma coisa muito importante. Aproximemo-nos significa dizer que, como é que nós, humanos, mesmo diante do sacrifício de Jesus, podemos nos aproximar de um Deus que é santo? Como é possível isso? Isso só é possível porque Jesus não apenas é o sacrifício, mas ele se tornou para nós o nosso sacerdote. É ele, como sumo sacerdote, que nos garante a possibilidade de aproximar de Deus. E aí o autor de Hebreus acrescenta: com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, porque sem isso a gente não consegue se aproximar de Deus, e lavado o corpo com água pura, numa reminiscência das purificações judaicas, que bem pode ter relação com a própria ideia de batismo como sendo o ato inicial da fé cristã. Mas o fato é que esta é outra baliza fundamental. Assim a gente completa este quadro. O quadro de que o meu comprometimento com a esperança, ele tem fundamento em duas profundas verdades. E a gente está fazendo o comentário do texto de Hebreus. Cristo é o sacrifício perfeito, ele abre um novo e vivo caminho, ao mesmo tempo que ele é o nosso sumo sacerdote, que nos faz nos aproximarmos agora com uma consciência
purificada, não em razão de nós, mas em razão da sua obra. Meus queridos, sem isso, sem estas duas balizas bem firmes diante de nós não temos nem como pensar em olhar para o futuro, em pensar no amanhã. Mas é por causa disso, como diz aquela canção, é porque Ele vive, porque Ele morreu e ressuscitou, que eu posso crer no amanhã. Dessa forma, então, uma vez postas estas duas balizas, a parte mais prática desse texto é exatamente que, entendido isto, a gente não tem como ficar passivo. Veja, se eu sei que o retrato final, o quadro último, é Deus habitando com o seu povo, e isso é possível por causa do sacrifício perfeito e do sacerdócio eficaz de Cristo, ora, comprometer-me com esta esperança exige algo de nós. E o que é que se exige de nós? E aqui é bem prático e eu acho excelente que seja assim, já que a gente caminha para finalizar essa série de comprometimento. Bom, em relação à sua jornada individual, o texto bíblico, como que numa consequência dessas verdades, ele vai dizer: guardemos firme a confissão da esperança. Ele diz isso depois de falar do sacrifício perfeito, do sacerdócio eficaz de Cristo, e aí ele nos diz: guardemos firme a confissão da esperança. Nós sabemos que nós vivemos tempos trabalhosos, aonde falar das verdades bíblicas, das verdades essenciais da fé cristã, não tem muito lugar. E o que o autor de Hebreus está dizendo aqui é que é exatamente em relação a estas verdades bíblicas que constituem, de fato, a minha esperança, eu devo guardar firme esta confissão. Sem vacilar. Não vacile. Não negocie, não troque, não substitua. Por mais que haja ofertas de palavras doces e suaves, mas se elas não estão ancoradas nesta esperança, tudo vira passageiro, areia movediça. Assim sendo, nós somos chamados a olhar para as verdades das Escrituras como sendo a nossa firme confissão. A firme confissão da esperança. E por que eu devo me apegar a elas sem vacilar? Por isso que está posto no texto. Não em razão de nós, mas em razão daquele que fez as promessas. E aí o texto diz: pois quem fez a promessa é fiel. Meus irmãos, isso é frase da gente escrever assim, sabe? E deixar na capa da Bíblia, deixar na geladeira. Você precisa lembrar que quem fez a promessa é fiel. Nunca falhou. No correr da história, homens e mulheres são testemunhas de que às vezes em momentos dramáticos, em experiências difíceis, em circunstâncias até não compreensíveis, aonde a gente se sustenta, aonde a gente se mantém firme, é porque a gente sabe que quem fez a promessa é fiel. Eu sei, você deve saber, que independente dos tumultos ou das tribulações, o quadro final é que tudo vai dar certo. A estação final é Deus habitando no meio do seu povo, onde não haverá. Esse é o retrato final do Apocalipse.
choro, nem dor, nem morte. As lágrimas serão enxutas. Essa é a confissão da esperança. Em um mundo tão tenebroso, de pessoas tão apáticas, de gente desesperada da vida, de pessoas que não conseguem ter razão para seguir em frente. O que elas precisam não é de uma mensagem adocicada, mas elas precisam é das balizas. Lembra das balizas que eu falei? Entender o sacrifício de Jesus, seu sacerdócio eficaz e demais verdades da palavra de Deus. E nestas verdades ficar firme, sabendo quem fez a promessa. Então isso é em relação à nossa jornada individual. Mas também nós temos uma outra dimensão de experiência, que é a relação com a convivência com os outros. Os outros. E aí o texto no versículo 24 diz: consideremo-nos também uns aos outros. Ou seja, veja que isso é um pacote completo. Em relação à minha jornada individual, eu sigo firme, porque eu sei que quem fez a promessa é fiel para cumprir. Mas essas verdades também mobilizam a minha existência em relação aos outros com quem eu convivo. E aos outros com quem eu convivo, eu preciso, digamos assim, que vazar esperança. Eu preciso ser um agente de esperança. Eu preciso ser um promotor de esperança. Eu preciso ser alguém de onde se irradia esperança. E isso só é possível na medida que nós nos estimulamos ao amor e às boas obras. Não é discurso meramente, não se trata de verborragia, como alguém já mencionou, não se trata de meras filosofias. É ações práticas. Estimularmos ao amor e às boas obras. É assim que a gente vai contagiando quem está à nossa volta, com essa esperança. Mas há também uma última dimensão em relação à jornada individual, em relação à convivência com os outros, e aí a gente está falando de família, de trabalho, de amizades, de tudo. Mas há também em relação à sua experiência comunitária. Existe uma comunidade que a gente já mencionou aqui, uma comunhão de pessoas que é a igreja, que precisa ser no mundo este farol de esperança. Veja como o papel da igreja é importante, é ser farol de esperança. E como ela faz isso? Bom, ela faz isso sendo ela o que ela deve ser. E esse é o ponto do versículo 25. A igreja será uma bênção para o mundo na medida em que ela for igreja. Ela precisa ser igreja, ela não precisa querer alcançar poderes políticos, patamares políticos. Isso é da jornada individual de cada um que entende ser essa a sua vocação. Mas igreja, ela impacta o mundo na medida que ela é igreja. Por isso que é tão simples e ao mesmo tempo tão profundo que o autor aos Hebreus diga: não deixemos, portanto, de congregar-nos, porque nesse ajuntamento solene, santo, de pecadores redimidos, existe um efeito poderoso para a sociedade à nossa volta. Ninguém deveria, então, se privar desta bênção de viver uma vivência comunitária. Já era costume de alguns neste período, principalmente em razão de perseguições e outras mais, que as pessoas se evitavam o aglomerado, mas a recomendação é: vamos ficar juntos, porque é na congregação que vai haver a admoestação. Essa admoestação aqui guarda relação, preste bem atenção, com aquilo que se fala, com a exortação, com a pregação, com a ministração. Porque aonde é que a gente é alimentado de esperança, senão quando a palavra de Deus nos é apresentada?
pelo ensino, pela pregação, ou quando nós somos envolvidos pelos louvores que exaltam a Deus, e a isso Paulo diz, é assim que somos cheios do Espírito. Ou seja, se somos o povo da esperança e se somos chamados a vivermos comprometidos com a esperança, a gente melhor faz isso quando a gente está junto. E é interessante que o autor aos Hebreus diz, façam isso, tanto mais quanto vedes, como se ele dissesse, que todo dia é um dia a menos da distância que nos separa do dia com D maiúsculo, quando a esperança se consumar em plena realização. Esse dia está chegando. E a gente espera como? Vivendo a vivência comunitária. Vivendo como Igreja de Cristo. Meus queridos, que bênção a gente poder chegar até aqui. Que bênção a gente poder caminhar até aqui. Que bênção nós sermos o povo da esperança num mundo tão frustrado. Para algumas pessoas tão sem saída. Nós precisamos comprometer-nos com a esperança. E este comprometimento, ele perpassa tudo o que nós falamos, verdade, piedade, família, serviço. E ele fecha aqui com o comprometimento com a esperança. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que você possa ser um agente de esperança, inclusive espalhando este vídeo, esta mensagem para outras pessoas. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida. A Segunda Igreja Congregacional em Boa Viagem apresenta O segredo é cuidar das coisas de Deus. uma pausa para o aprendizado na Palavra de Uma Deus. mensagem de alívio. Escola Bíblica Sela, proclamando a Palavra de Deus. Controle. Ele nunca perdeu o controle. Ele continua na Todas direção. as quintas-feiras, às 19h30, aqui no nosso canal do YouTube.